Alô, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos no nosso programa Magnífica. Aquele programa que coloca nos nossos lábios essa louvação de Maria Santíssima a Deus, nosso Senhor, pelas maravilhas que Ele realiza em favor de toda a humanidade, de todas as gerações. E principalmente, Ele fez de Nossa Senhora aquele modelo maior do ser humano, mais bonito, mais perfeito que poderia haver. E ela soube colaborar com tudo isso. Por isso ela é a nossa intercessora, quando nós sonhamos que Deus possa fazer algo de bom na nossa vida e nos santificar, nos purificar constantemente. Ela é a intercessora. Ela já atingiu aquilo com que a gente sonha tanto, que a gente possa, ao menos parcialmente, também participar. E veja, minha gente, nós estamos conversando sempre sobre Nossa Senhora. E hoje eu tenho uma alegria muito grande. A gente vai conversar um pouco sobre São Maximiliano Kolbe. Ele que foi um verdadeiro missionário mariano, né? Aquele que a gente chama Milícia da Imaculada. E é claro que para conversar sobre isso eu tenho que conversar com um dos confrades de São Maximiliano Kolbe. Eu tenho a alegria de acolher então o Frei Gilson Miguel Nunes. Seja bem-vindo, querido Frei Gilson. Padre Ulisses, é uma alegria estar com o senhor e com todos que acompanham o Magnificat, esse programa da Academia Marial de Aparecida, que tem a missão de divulgar e aprofundar o pensamento teológico, também a experiência do povo santo de Deus na devoção com a Virgem Maria. É uma alegria poder estar com o senhor hoje participando do Magnificat. Isso, e o programa vai ser seu. É você que vai nos ensinar alguma coisa e partilhar aquilo que esse seu confrade maravilhoso realizou e continua inspirando, não é mesmo? Você é consagrado dos franciscanos conventuais, né? Isso, eu sou frade menor conventual, né? O nome jurídico, Ordem dos Frades Menores Conventuais, a mesma família espiritual da qual pertencia São Maximiliano Kolbe, da província de São Paulo, Santo André. Somos conhecidos pela Rede Imaculada de Comunicação, Milícia da Imaculada. Né? Isso, né? E vocês têm a casa central em Santo André? A nossa casa provincial é em Santo André, São Paulo, no ABC Paulista. E você há quantos anos já é consagrado como franciscano? Então, esse ano eu celebro 25 anos de vida religiosa, bodas de prata. Olha, vai ter festa. Vai ter festa. E 17 anos de presbítero, né? Na verdade, sim, eu entrei na ordem por causa de Kolbe. Kolbe que me apresentou São Francisco. Que bom, viu? Então, Frei Gilson, a gente quer conversar um pouquinho, que você possa, assim, partilhar conosco aquilo que certamente você conhece muito mais do que nós, não é mesmo? E principalmente a partir desse homem que foi tão importante, né? É aquele homem que, a imagem que fica para mim é sempre aquela imagem daquela pessoa esperando se oferecer para morrer no lugar de alguém, né? É uma imagem que lembra demais, não é mesmo? Jesus carregando a sua cruz e ele com aquela roupa de prisioneiro de Auschwitz, um olhar sereno, aquele óculos, ele olhando para a gente e entregando a sua vida, né? Eu acho muito importante. Quem foi esse homem que teve essa coragem imensa de se colocar no lugar de outro e ser martirizado, não é mesmo? Com tanta serenidade, com tanto amor. Certamente é toda uma história que foi sendo construída para que pudesse culminar nessa oferta da vida, né? Então eu queria que você, Gilson, falasse para nós um pouquinho quem foi Maximiliano Kolbe. Sem dúvida, Padre Ulisses, o senhor evocou o fato marcante que sela, que consagra a consumação da vida de Kolbe. E é talvez o episódio mais conhecido de todos nós na Igreja do Brasil e no mundo. Kolbe, frade franciscano, sacerdote polonês, que morre no dia 14 de agosto de 1941, vigília da Assunção de Maria, no lugar de Francisco, um pai de família. Celebramos nesse ano 80 anos desse passo à frente, desse gesto de Kolbe, que diante de um desconhecido que grita: eu tenho mulher, eu tenho filhos,
A cada prisioneiro que fugia, 10 eram condenados a morrer de fome. E o número 16.670, que era o número, todos eram reduzidos a números no campo de concentração. Kolbe era o número 16.670. Ele ergue a mão e diz: eu me ofereço para morrer no lugar desse homem. O comandante pergunta: quem é você? Ele diz: eu sou um sacerdote católico. Um porco polaco, disse o comandante. Sim. E então é trocada a vida de Francisco, é poupada desse pai de família. Mas o pequeno Kolbe, o batismo se chama Raimundo, nasce em 1894 na Polônia, de uma família de tecelãos, operários pobres, mas de profunda devoção. Ali era então Raimundo de nascimento? Raimundo, nome de batismo. Um nome muito, muito comum no nosso Nordeste, né? Pois é, por causa de Raimundo, né, dos mercedários, uma devoção grande, né, que o povo do Nordeste. Então, nosso pequeno Raimundo Kolbe nasce em Zudunskawola e ali cresce numa família católica, muito católica, de operários de tecelões. Um fato que marca a fase da infância, podemos dizer assim, é um dia. Ele era muito arteiro, Padre Ulisses. Era menino vivo toda a vida. Vivaz, né? Um menino arteiro. E um dia, diante de uma travessura de criança, a mãe, muito severa, sua mãe Maria, o repreende, né? Dizendo: Raimundo, meu filho, o que vai ser de você? E essa pergunta, o que vai ser de você, coloca Raimundo numa profunda reflexão. E ele, então, passa dias mais silencioso, e um dia ele revela à mãe o que aconteceu. Ele foi rezar na igreja paroquial, próxima à sua casa, e no altar de Nossa Senhora ele vê uma senhora que lhe apresenta 2 coroas. Inclusive, é o nome de um documentário, de um filme recente, né? Foi lançado no Brasil sobre a vida de Kolbe, um documentário sobre sua vida. 2 coroas, uma vermelha e uma branca. E a senhora, tão bela, lhe pergunta: qual das 2 você escolhe? E o pequeno Raimundo, generoso desde pequeno, diz: eu quero as 2. Mas ele nem imaginava o que seria o seu martírio e o que seria essa vida de pureza, de transparência consagrada à Imaculada. Isso aos 10 anos de idade, então. Isso. E aí, ele, muito cedo, os frades passam por ali, pregando missões populares, e ele entra no seminário menor em 1907, e ali começa a sua formação, né, com os franciscanos conventuais, em Leópole, e dali ele segue por se destacar nos estudos para Roma. Naquela época, o nosso colégio internacional de estudos ficava na Via São Teodoro. E ali, ele, muito jovem, com 20 e poucos anos, ele tem o título de mestre em filosofia, depois em teologia, e é ali, quando frade estudante ainda, jovem estudante em Roma, no dia 16 de outubro, que ele tem essa intuição. Um dia, passeando por Roma, ele vê diante do Vaticano um estandarte. Estamos aqui celebrando a Quaresma de São Miguel, no Brasil, a devoção de São Miguel, e no mundo. Ele vê o dragão pisando a cabeça do arcanjo, e uma manifestação da maçonaria anticlerical muito forte. E aquilo marca profundamente, né, o coração de Maximiliano. E no dia 16... Seria mais ou menos, Gilson, que idade ele teria nessa época, Maximiliano? 1917. Ele teria 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos de idade, né? Estava já fazendo filosofia e teologia? Filosofia e teologia. Foi no dia 20 de janeiro de 1917 que ele funda a Milícia da Imaculada junto com outros 6 confrades estudantes em Roma. E o que é a Milícia da Imaculada, né? Na época, uma pia união, hoje uma associação internacional de fiéis de direito pontifício, cujo único objetivo ele mesmo define: conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. Maximiliano bebe nos seus estudos, Padre Ulisses, de toda a caminhada de 7 séculos da ordem franciscana na defesa do dogma da Imaculada. Duns Scoto, o expoente maior, né? Deus
Deus pôde e Deus fez Maria Imaculada. Então ele bebe da Mariologia franciscana, dos grandes pensadores da escola franciscana, e a partir do dogma da Imaculada, ele descobre o seu próprio caminho de santificação pessoal e também uma proposta de vida cristã, sobretudo para os leigos. Ele é muito impactado, lembremos, nós estamos no século passado, no começo do século passado, nós temos aí a aparição de Nossa Senhora em Lourdes, e depois a aparição da Medalha Milagrosa, em 1830. E essa Catarina Leborré, né? E essa definição de Nossa Senhora em Lourdes, essa apresentação, para Kolbe, é muito mais do que um título que depois será um dogma proclamado pela Igreja, em 1854, né? Muito mais do que isso, é a identidade de Maria. Assim como Deus se apresenta como eu sou aquele que sou, Kolbe vê nessa declaração da Senhora, a pequena Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição, é a sua identidade, o seu modo de relacionamento com Deus. Então a Imaculada se torna a paixão da vida de Kolbe, o cavaleiro da Imaculada. Compreender o mistério da Imaculada Conceição, viver esse mistério na sua própria alma e propor ao mundo, se torna o grande ideal da sua vida. Agora, Gilson, uma das coisas que a gente sempre na Academia Marial está atento, né? Que é exatamente, né, aquilo que nós chamamos dogma mariano, aquilo que nós chamamos privilégio de Maria, né? Essa relação essencialmente cristocêntrica, né? Naquele sentido, eu não sei como que o Kolbe colocava, mas a minha devoção à Imaculada Conceição é uma constante, digamos assim, louvação, agradecimento àquele que a fez imaculada. Ou seja, o cristocentrismo desse dogma. Ecoava isso no coração de Maximiliano também? Sem dúvida, Padre Ulisses, ele é filho da escola franciscana. A espiritualidade franciscana é cristocêntrica. E aqui tem um detalhe. A escola tomista, a Felix Culpa de Agostinho, o pecado fez com que nos fosse merecido tão grande Salvador. Ó, Felix Culpa. Na espiritualidade, sobretudo na teologia franciscana, São Boaventura, o verbo se encarnaria de qualquer modo, porque o verbo é a plenitude da criação. O verbo não foi coagido pelo pecado. Ele Ou seja, não veio só para consertar, né? Isso. E Kolbe, portanto, ele bebe dessa espiritualidade, né? A encarnação por amor. E a Imaculada é a prova desse amor. É a criatura mais bela. A Imaculada é o sonho de Deus para nós. E a Mariologia de Kolbe, ela é cristocêntrica. E toda a análise que Kolbe faz de Maria é em relação com a Trindade. Portanto, em relação ao Pai, ela é a nova criação. A nova criação sonhada de Deus para todos nós. Em relação ao Filho, a sua maternidade divina. E ele bebe em São Francisco, que vai dizer, nós somos pais, mães, irmãos e irmãs de nosso Senhor, quando o geramos em nós. É bonito, São Francisco diz que nós temos que gerar Cristo em nós. Nós somos mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, entre aspas, quando essa analogia, quando geramos em nós. E é tão conhecida a poesia de Dom Navarro, né? Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que nós cantamos, né? Nas nossas missas marianas, né? Para que possa gerar e formar Cristo em nós. Então, Francisco tem essa concepção, da qual São Maximiliano bebe também, a maternidade divina. Nós geramos Cristo. Né? E depois a união do Espírito Santo. Na Trindade, o Espírito Santo, que procede do amor do Pai e do Filho, é o nosso santificador. E Maximiliano se apropria de uma afirmação de Francisco. Maria é esposa do Espírito Santo. Então, a relação de Maria com o Espírito Santo é essa relação de fecundação, de santificação e de vida. Portanto, assim como o Espírito santifica a vida dos fiéis, a partir do batismo, Maximiliano vê na Imaculada esse caminho de santidade. Ela nos faz
a obediência de Maria, a fidelidade de Maria, a sua concepção imaculada, nos faz mergulhar no mistério da Trindade Amor. Sei. Ou seja, a impressão que eu tenho, Frei Gilson, é que, de alguma forma, a toda essa espiritualidade franciscana, que herdada de São Francisco, né, que você disse, que vem de uma tradição muito bonita, e eu gosto dessa tradição, né, que é exatamente aquela que vê Jesus como alfa e ômega, é o começo e o princípio do ser humano, que Deus sonhou e um dia vai chegar lá, se Deus quiser, né? Mas eu acho assim, a impressão que eu tenho é que Maximiliano Kolbe, já aí você contando a história dele como estudante de filosofia e teologia, ele já começa a dar o que a gente chama assim, uma característica própria à espiritualidade franciscana. Enquanto esse foco que ele tem na Imaculada Conceição e o modo como ele a interpreta na vida, né, não foi apenas uma devoção a mais ou a menos, né, mas é uma espiritualidade que cresce. A impressão, e nessa espiritualidade se insere de modo muito forte essa figura, né, de Maria como a Imaculada, né? Como você dizia, aquela que preencheu totalmente o sonho de Deus para todos nós, ela já deu conta de preencher totalmente, né? Então, num certo sentido, ele dá uma marca também para a espiritualidade franciscana. Sem dúvida, Padre Ulisses, e inclusive nos escritos nós encontramos uma afirmação dele. O dogma não é o ponto de chegada, uma verdade. Sim. Ele diz, agora nos cabe a segunda página da história. E, portanto, Maximiliano, mais do que um mariólogo, nós colhemos a mariologia de Maximiliano nos seus escritos, sobretudo nas suas cartas e algumas conferências, no seu relacionamento, na sua mística. Antes de ser um teórico, Maximiliano é um místico, enamorado da Imaculada. E, sem dúvida, ele não foi só um repetidor de estruturas, de esquemas teológicos e mariológicos, como o senhor acabou de dizer, da herança franciscana. Mas ele, sem dúvida, ele dá um passo além do seu tempo e também teologicamente falando, porque ele propõe uma vida de união mística com Maria. Ser Maria no mundo, para gerar Cristo e para levar o mundo a Cristo pela Imaculada. É um relacionamento, mais do que uma emoção e um sentimento, é uma configuração com Maria na sua abertura ao mistério da Trindade. Nós poderíamos dizer, quanto mais nós formos Maria, na sua escuta da palavra, na sua obediência ao Pai, na sua maternidade que gera o Cristo, na sua sintonia com o Espírito, mais nós levaremos o mundo a Cristo, o mundo ao coração da Trindade e a Trindade no coração. Ele é enfático. Inclusive, um detalhe, Padre Ulisses, na sua beatificação, o Papa Paulo VI, em 1971, chega a dizer, Maximiliano é acusado por alguns de um maximalismo. Ele dá uma importância demais à Nossa Senhora, ele tira Cristo do centro, é demais, é exagerado, nós diríamos hoje, exagerado. Mas isso numa visão superficial. Quem mergulha, como o senhor disse há pouco, nos escritos de Kolbe, na sua teologia, percebe que essa união com Maria, a união que o Espírito Santo tem com a sua esposa, e a união do crente, do fiel batizado com a Trindade, tem o único objetivo de viver nessa comunhão plena com Deus. E o Papa Paulo VI, na homilia de beatificação, diz, não, para Kolbe, a Imaculada não desvia o olhar de Cristo, da obra da sua redenção, mas ela é o exemplar, uma linguagem teológica, né? O exemplar sublime, primeiro, da criatura remida, amada, a mais bela flor de Deus, a obra mais pura de Deus. Então, Maximiliano encontra, não numa ideia fria, num dogma, né? Mas num dogma que se torna uma proposta de vida, ser Maria no mundo, né? A Imaculada, eis o nosso ideal, ele diz, pensar como a Imaculada, viver como a Imaculada, para que assim como ela nos trouxe Cristo,
através da nossa consagração a ela, nós levemos Cristo ao mundo. Sei. Eu creio que fica muito claro, nós não temos um santo que promoveu uma devoção a mais ou a menos, né? Eu creio que isso é muito importante, não é um devocionismo, não é um maximalismo mariano, que a gente absolutamente não pode ingressar nesse tipo de coisa, que existe, infelizmente, ainda, né? E eu acho que há muito dessa mariologia de São Maximiliano Kolbe que a gente vai precisar aprofundar e conversar um pouco mais. Mas eu queria ainda aproveitar alguns minutos para que a gente, nesse primeiro momento de conversa, você pegasse a vida dele de novo. Vamos retomar a vida dele e ver como é que esse homem chega a esse momento heróico da vida. Porque ele foi um super missionário para lá de ativo, enquanto eu conheço, né? Andou de Seca a Meca para poder levar a missão que ele queria levar para todo canto do mundo. Como é que você pode resumir um pouquinho essa história, Frei Gilson? Pois não. Ele voltando, terminando a sua formação filosófica, Sim. teológica em Roma, retorna à Polônia. Ele tem todos nós fomos neossacerdotes, neoprofessos, né, com a vida apostólica, a vida missionária que se descortina diante de nós. E ele, voltando à Polônia, ele tem uma grande provação. Para mim e para muitos estudiosos de Kolbe, aí está o segredo da fecundidade do seu apostolado. Ele tem tuberculose, fica num sanatório internado por mais de um ano e todos os seus grandes sonhos ficam parados. E ali ele exerce o apostolado da escuta, do sofrimento oferecido pela Imaculada. E são cartas muito densas, escritos muito densos desse período no sanatório por conta da tuberculose. Depois disso, ele vai dar aulas no seminário e também realiza pouco a pouco o seu sonho, que era construir uma cidade para a Imaculada. Ele começa uma cidade, Niepokalanów em polonês, a cidade da Imaculada. Ele vai conversar com o provincial dele, compra uma máquina tipográfica velha, barulhenta, que incomoda demais os frades. A certo ponto, o provincial diz, olha, tem lá em Grodno, lá nos confins da Polônia, tem um convento abandonado lá, se alguns irmãos quiserem te acompanhar, de repente essa tipografia seria melhor lá, vai incomodar menos os irmãos, né? E quando ele compra essa máquina, ele não tinha o dinheiro todo. E aí o superior encontra em Cracóvia, até hoje, o altar, né, da oferta do milagre, o altar do milagre, um envelope para ti, Imaculada. Nesse envelope estava a quantia exata para a máquina tipográfica que ele precisava. E o superior disse, olha, Kolbe, você que anda com essa história de Imaculada, então tá aqui, esse envelope é para Imaculada, deve ser para as coisas que você tem feito. Ô, Gilson, essa história toda, ele viveu, era assim, meio uma coisa individual dele, ou eram mais frades que estavam envolvidos, como é que é? Ou era aquele que dentro da comunidade é fora do comum? Tudo que é novo causa estranheza. Sim. Nós podemos dizer que Kolbe foi original e único, sem dúvida. Mas uma das características, e aí vem um pouco das perguntas que se levantam. Como um homem tão apostólico, de uma intensidade de trabalho imensa, conseguiu ser um homem de profunda oração? E como um homem tão pobre pessoalmente conseguiu, no seu tempo, um dos maiores parques gráficos da Europa e uma cidade com mais de 300 frades. Frades bombeiros, jornalistas, cozinheiros. Até hoje, na Polônia, a repartição dos bombeiros de Niepokalanów, de frades bombeiros, é reconhecida. Ele funda essa cidade da Imaculada. Então, passando desse tempo de preparação do sanatório, Padre Ulisses, ele funda uma cidade da Imaculada, ele consegue publicar o maior jornal católico da Polônia, a maior revista, e no auge dessa cidade, com rádio, revista, TV, ele tem sonhos de uma cidade da Imaculada na Índia, no Japão, em alguns escritos ele fala até do Brasil. E aí, no auge dessa empreita, podemos dizer assim,
Ele vai para o Japão, sem saber uma palavra em japonês. Em um mês, ele, dando aulas em latim para o bispo diocesano no seu seminário, conseguiu um professor para traduzir do latim para o japonês. Em um mês de Japão, ele lança o Cavaleiro da Imaculada no Japão. Em japonês. Né? Então, um grande missionário. Depois, muito desprendido, ele poderia dizer, não, a Cidade da Imaculada agora está no seu auge, eu não posso sair daqui. Pelo contrário. Só para entender, a Cidade da Imaculada era de frades, leigos? Como é que era? Maioria irmãos religiosos, irmãos leigos, mas frades, todos frades. Consagrados. Né? Todos consagrados, né? Irmãos religiosos. E ele tinha essa visão da vida religiosa, que hoje se fala tanto, né? Do clericalismo, que se busca redescobrir o valor da vida religiosa em si mesma e o ministério como uma expressão, né? O ser padre para um redentorista é expressão do carisma redentorista. O ser sacerdote para um franciscano é expressão do seu carisma. E ele apostou muito nos irmãos leigos e profissionalizou esses irmãos. E o senhor me perguntava, Kolbe foi individualista? Kolbe era um sonho da cabeça dele? Não. Kolbe conseguiu, vinham jovens de toda a Polônia que pediam para ser admitido. Foi um verdadeiro fenômeno vocacional para a igreja da Polônia na época. Que interessante. Como é que ele conseguiu, entende? Hoje, a impressão que eu tenho é que a gente volta um pouquinho na história e vem a tentação do clericalismo, né? E não da consagração da vida, né? Porque nós, por exemplo, não gostamos que chamam de padre redentorista. É missionário redentorista, padres e irmãos, né? E o irmão, ele tem tanto valor como missionário, como qualquer sacerdote ou bispo redentorista, ele tem tanto valor. Né? Trabalhando na comunicação, trabalhando em qualquer área onde ele se dedica com amor e com dedicação. Eu acho impressionante que isso era praticamente a primeira metade do século XX, né? Tudo que ele fez. E realmente a ideia que se tinha do irmão consagrado era daquele que não tinha capacidade de ser padre. E ele, de repente, valoriza essa vocação. Valoriza muito, profissionalizando-os. E tem até eu falando do Japão, o senhor me perguntava, né? Tem um fiorete, né? Florzinhas, né? Tinha o irmão Zeno, polonês, que falava pouquíssimo japonês, e foi com Kobe para o Japão, e eles tinham um único par de sapato, ele e esse irmão religioso. Então, quando ia para a cidade, um emprestava o par de sapato para o outro. Então, pessoalmente, muito pobre, mas para a evangelização, uma vez chegou um cardeal na gráfica, no parque gráfico, o rei prendeu, né? Frei Maximiliano, se São Francisco visse esse parque gráfico, o que ele faria? E ele disse, né? Eminência, ele nos ajudaria nas manivelas a rodar os jornais e as revistas. Ele estaria conosco aqui a imprimir o jornal, a revista. Então, você vê a liberdade, né? Uma pobreza que não é um valor absoluto em si, mas liberdade e pobreza pessoais em vista da missão. Ele usa uma frase, todos os meios lícitos devem ser usados. Se Kolbe vivesse hoje, ele estaria no YouTube, ele estaria no Instagram, ele estaria em todas as redes sociais, sem o menor constrangimento. Nascia o cinema e os frades apavorados. Chegou o reino de Satanás, o cinema vai acabar com a moral e os bons costumes. E Kolbe dizia que nada, vamos para o cinema, vamos fazer cinema. Impressionante, né? Ele traz ao mesmo tempo aquilo que seria um espírito que seria de conservadorismo e ele se projeta totalmente para frente, para abraçar e para levar assim essa missão dele. E no fundo do coração do Kolbe ardia sempre aquele amor imenso pela Imaculada Conceição, né? Nossa, eu acho que era como se tivesse uma transfusão de sangue entre a Imaculada e ele para poder fazer toda essa maravilha que ele fez. Eu acho que a gente tem que conversar muito sobre ele ainda, viu, Prejilson? Só esse momento não dá. Mas assim, um último instante, um último minutinho que nós temos, eu queria que você mais uma vez focasse aquele momento em que a vida dele se desfez. Enquanto eu li
ele acabou morrendo de fome, né? Sim. Então, ele conclui esse período no Japão, funda a cidade da Imaculada, volta para a Polônia. O jornal causava muita preocupação aos nazistas, porque ele era um formador de opinião na Polônia. E ele tem a sua primeira deportação para o campo de concentração, e depois a sua segunda e última deportação, junto com alguns irmãos. Kolbe é prisioneiro em Auschwitz, onde morreram mais de 4 milhões, né, de pessoas. Genocídio e tremendo. O fato da consumação da sua vida, como eu disse há pouco, resumidamente, é esse. Um prisioneiro foge, para cada prisioneiro que fugia, 10 morriam de sede e de fome. E Maximiliano, no bunker da fome, onde as pessoas bebiam a própria urina, comiam as próprias fezes, em situações indescritíveis, ele resiste até o fim. Seus companheiros todos morrem. Os soldados colocavam cada dia um guarda, porque ele cativava os guardas, ensinava línguas, conversava. Então, no fim, mudaram a estratégia e colocavam um por dia, para que ele não deixaram só um, porque todos acabavam sendo tocados. Cativados por ele, tocados. E no fim, ele recebe uma injeção de ácido fênico. Sim. E é assim, estendendo o braço, que tem... Eu não digo que tem fim, né? Mas que tem eternidade, que a vida de Kolbe se eterniza, como grão de trigo que morrendo dá a vida. Pois é, viu? É alguma coisa que a gente vai continuar conversando, viu? Já no segundo momento, vamos olhar essa mariologia bonita de Maximiliano Kolbe, né? E que brota de toda uma experiência de vida, não de reflexão, não de, sei lá, né? Daquilo que poderia ser simplesmente algo teórico. Ele viveu trouxe uma vivência, por isso que permanece até hoje. Frei Gilson, muito obrigado por esse primeiro momento. Tem o segundo capítulo, vai ser uma novela no nosso encontro, viu? Um segundo momento. E queria agradecer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está acompanhando, viu? Olha, só iniciamos, nós vamos continuar a nossa conversa e através do Magnífica, pode ter certeza, você vai se enriquecer. E na medida que você se enriquece, não é apenas as ideias da gente que se tornam mais claras, mas é principalmente o coração da gente que, como os discípulos de Emaús, começa a arder um pouco mais diante de tudo aquilo que é testemunho, que é vivência dessa maravilha da nossa fé cristã. Fique com Deus, com a bênção de Nossa Senhora Aparecida e até o próximo Magnífica, se Deus quiser.